Olá, olá, tá começando mais um episódio de Médico para Paciente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, sobre foco e atenção. Eu tô aqui do meu lado com o Luiz. Fala, Luiz, tudo bom? E aí, rapaz, temática que talvez esteja em moda pela febre do diagnóstico do TDAH. Aqui, claro, não temos o objetivo de dar o diagnóstico, mas de trazer, a gente trouxe aqui dois convidados que transitam dentro desse público, desse diagnóstico TDAH, crianças, adolescentes e adultos. E a nossa ideia é que vocês entendam de que maneira se apresentam esses sintomas e ficar atento. Porque nesse tipo de paciente, o cérebro dele é muito criativo, mas ele não consegue dar foco naquilo que ele gostaria de dar. Uma busca incessante para fazer uma atividade que quer ter uma recompensa, mas que não é a que ele precisaria produzir. Então é um conflito que há e que necessita sim de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, neurológico, e que a gente vai trazer essa discussão em pauta. E hoje, para brilhantar aí a nossa discussão, a gente tem dois convidados, um formato novo, de quatro pessoas hoje aqui na mesa, uma discussão bem rica. Estamos com o Leidson Jackson, fotógrafo e produtor audiovisual, show de bola, e Yuri Lima, professor de educação infantil e ensino médio. Obrigado, pessoal, por ter vindo, e eu já começo com essa perspectiva. Quando a gente fala em TDAH, pensa-se logo no universo das crianças. E quando a gente está falando em criança, o professor é um arsenal fundamental para esse diagnóstico. O paciente chega no consultório, eu preciso entender quem fica mais com ele. E a criança, às vezes, fica 6, 7 horas na escola. E o professor vê o comportamento e todas as dificuldades. Eu queria já começar com você, Yuri, para entender qual é a sua vivência dentro desse público. E como você vê a criança com TDAH, possível TDAH. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Desde já eu também agradeço, né? A gente está falando de uma temática tão importante e que envolve esse universo que eu participo, que é a educação, né? Quando a gente pensa em TDAH, eu estava conversando aqui inicialmente com eles, na escola é onde a gente, de fato, consegue perceber as nuances, né, desse transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E uma certa vez eu vi uma postagem que falava justamente sobre isso. Famílias deem atenção à escola do seu filho, caso você queira saber diagnosticar alguma coisa ou encaminhar o seu filho, o aluno, para um especialista, nesses casos, do transtorno. Então, a gente se deparar dentro da sala de aula com o TDAH, eu estava até falando que é algo mais recente para a gente está vendo uma intensidade, né, na discussão, no debate sobre isso. Principalmente porque é dentro da sala de aula, é dentro do ambiente de aprendizado que a gente vai perceber como aquele ser humano ele vai se comportar. E aí quando a gente consegue perceber que o TDAH pode influenciar de uma forma bem intensa no desenvolvimento daquela criança, a gente consegue perceber que nós, professores, também devemos estar atentos, né? E quando a gente observa como aquela criança se desenvolve no aprendizado, como é o comportamento dela dentro da sala de aula, se ela presta atenção, se ela não presta atenção, no que ela está focada, no que ela não consegue ter um desenvolvimento legal, que a gente consegue perceber. A gente analisa os nossos alunos, uma sala com 20 a 40 alunos, então o professor ele consegue observar o que está acontecendo no desenvolvimento daquela criança. E aí quando a gente se depara com TDAH, a gente vai perceber que existem algumas coisas que, de fato, né, estão acontecendo com aquela criança e que vão refletir no processo dela aprender. Então, por exemplo, se a gente for observar uma criança que tem um possível TDAH, ela não vai conseguir ficar quieta, ela não vai conseguir ter um foco no desenvolvimento de uma atividade. Qualquer coisa que tenha dentro da sala de aula é motivo de distração para ela. Ela não consegue... a gente fala de atividades, né? Que ela tem que manter o foco ali, escrevendo, lendo. É uma coisa que não estimula ela. Ela vai ver um cartaz na parede, vai prestar atenção ao cartaz. Ela vai ver uma conversa, ela vai querer se integrar àquela conversa que está acontecendo. Então, são coisas que a gente vai percebendo que
a gente vai ver que vai impactar no desenvolvimento daquela criança e no comportamento dela dentro da sala de aula. E isso vai refletir na aprendizagem. Isso vai refletir nos resultados que a gente espera. Entendi. Leidson, a gente queria introduzir o Leidson aqui na conversa. O Leidson tá só balançando a cabeça, para quem está só escutando. Hoje eu acho que é o primeiro podcast que eu vou mais escutar do que falar. Ele tá só balançando a cabeça porque assim, o Leidson é fotógrafo, tá aqui com a gente porque o Leidson tá começando um tratamento, um acompanhamento por conta de uma possível TDAH, né? E a gente estava até conversando sobre quais são os sintomas, o que ele se encaixava. Ele disse que estava lendo bastante, né? E quase tudo se encaixava, né? E aí nessa fala, né, que o Yuri falou, quando você estava na escola, Leidson, como é que era? Você acha que tinha uma atenção maior dos professores com você na sua dificuldade em alguma matéria ou outra? Como é que era com você? Bom, ele falando, me vindo aqui, veio à memória todo o meu período assim na escola e foi justamente isso. Eu sempre tinha essa falta de atenção nas atividades, ficava olhando muitas coisas na sala de aula, tinha que ler várias vezes o texto para entender e compreender o que é que o texto estava dizendo ali. E assim, você foi falando e foi vindo à memória de tudo isso, foi vindo o filme. E assim, antigamente, no tempo que eu estudava, não se tinha esse tipo de atenção. Nem se falava em TDAH ou autismo, alguma coisa do tipo. Então, assim, os professores realmente não tinham esse tipo de atenção, nem o colégio. Acredito que é algo muito novo, né, que a gente vem tratando e vem sendo descoberto. Ô Luiz, aí depois dessas falas, a grande pergunta que a gente já estava conversando aqui um pouco antes, tudo debatendo um pouco sobre o tema, é assim, aumentou o número de pessoas com TDAH ou aumentaram os diagnósticos? O que está acontecendo? Existe algum estudo sobre isso? Porque agora a gente vê que tem muita gente e antigamente quando a gente fala, o pessoal, não tinha isso tanto e tal. Na verdade, tem um estudo colocando que porque começou anteriormente, nem se acreditava no diagnóstico de TDAH. Achava que era algo simplesmente comportamental e que passava. Mas se começou a perceber que o paciente tinha acometimento no dia a dia dele. Era a criança que não aprendia, o adulto que não produzia. Então não, existe uma alteração. Veio então a ressonância funcional, em que começou-se a perceber que áreas específicas que deveriam estar ativadas não estavam, ou seja, a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela recompensa, responsável pelo planejamento e pela tomada de decisão, não estava acontecendo. Então, começou a perceber, poxa, eu tenho áreas específicas do cérebro que não estão ativadas da maneira correta, então não estão liberando essa substância e faz com que eu perca foco. Eu diminuindo o foco, eu tenho uma cascata de sintomas. O que o estudo coloca é que, aparentemente, as pessoas começaram a perceber isso mais. Começou a incomodar a alteração comportamental. Cada vez mais as pessoas se constrangem menos em ir para o psiquiatra, em ir para o psicólogo, que antes era, oh meu Deus, eu fui para o psiquiatra. Não, mas hoje, cada vez mais. Então, você está indo mais ao serviço de saúde, você está procurando mais. Porque no momento que, numa sociedade que temos, falando do adulto, que sempre é colocado na busca de produtividade, a queda de produtividade faz com que você fique alerta, você procura ajuda. Ou na criança, no momento em que a criança não vem mais se desenvolvendo como o rótulo e o padrão, isso chama atenção. Então, eu acho que o que está acontecendo é uma procura mais precoce no serviço de saúde. Os pacientes estavam aí. Por exemplo, a gente poderia dizer até que Leidson estava há 10 anos atrás lá, só que não foi diagnosticado. Isso. Aí vem quando adulto procurando sintomas. Isso é uma coisa importante para a gente alertar, que o diagnóstico do TDAH obrigatoriamente tem que iniciar os sintomas com menos de 12 anos. Se os sintomas não iniciam, por quê? É um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ou seja, não vem, pá! Apareceu hoje. Não, tem que ter aparecido ao longo do processo. E por ser um distúrbio do neurodesenvolvimento, não é só ficar atento. Eu tenho o meu lobo frontal, que é a região do cérebro, que é pela tomada de decisão, pela tomada de comportamento, eu tenho uma região mais inibida. Então é aquela criança que
Se for criança, ela se movimenta muito. É aquela criança que chega no consultório e mexe no teu carimbo, pega a caneta, risca, pega um livro, olha pra lá, sai da cadeira, mexe no amiguinho. O adulto não. O adulto, o lobo frontal já desenvolveu um pouco, ele já sabe que é um pouco constrangedor ficar se mexendo muito. Então o que ele faz? Ele não presta a atenção. Ele tá aqui, falam com ele nem liga. Você fala, fulano, ei fulano. Aí ele se liga. O paciente adulto, ele tem vários relacionamentos amorosos, ele pula de relacionamento em relacionamento, porque ele não tem foco na entrega do comportamento. E o paciente adulto, ele tem uma grande dificuldade em finalizar algo que não seja interessante. Aí vem a procrastinação. Aí agora pensando nessa questão da escola, Yuri, a gente estava falando, você na sua formação, você teve algum estudo lá na faculdade, alguma orientação? Você vai para o mercado de trabalho, vai cuidar de crianças, de adolescente, e você vai se deparar com crianças, com pessoas assim. Você como que foi? Como é que você entrou na jogada? Eu me formei em 2017, né? E quando eu saí, é aquela velha história, né? Quando a gente sai da universidade e vai para a realidade da profissão, a gente consegue perceber que não é nada do que a gente percebeu. E aí, sendo professor, indo para a sala de aula, a gente vai se deparar com essas realidades dos transtornos. E eu digo para vocês, a gente não aprende sobre. A gente vai aprendendo na prática do trabalho, né? Em busca de conhecimento, de especialização e tudo mais. E o que é mais interessante é que o professor ele tem que estar aberto para esse tipo de situação, porque no trabalho vão ser demandas cada vez mais recorrentes. Quando a gente pensa em inclusão dentro da escola, a gente vai lidar com a neurodiversidade, né? Que é a nomenclatura que é dada. Mas a gente não se prepara, saindo da universidade, pelo menos no meu tempo, a gente não se prepara sabendo que nós vamos nos deparar com essas situações. A única situação que eu aprendi, que foi pagar uma disciplina de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para os deficientes auditivos. Mas eu não tive essa preparação. Isso tem estudos, inclusive, mostrando. Eu dei uma palestra dentro de uma escola privada aqui da cidade, que foi isso, neurociência para a educação. E a maioria dos professores, realmente, na formação hoje, ainda não é incluído essa temática. Mas existe um componente de neurociência por trás do ensinar. Então, hoje, uma criança que tem TDAH, em que eu quero buscar o foco dela, existem estratégias em que o professor pode utilizar para captar. Porque quando eu quero aprender, seja adulto, seja criança, eu tenho que ter 3 coisas fundamentais para o aprendizado. 1 é a atenção, eu tenho que capturar a atenção. 2, eu tenho que ter contextualização. Tem que fazer sentido o que eu estou aprendendo. Seja eu na faculdade, seja eu na criança. Por que eu estou aprendendo uma tabuada? Talvez seja porque quando eu vou no mercado eu preciso saber somar. Por que será que eu estou aprendendo colorimetria? Eu estou aprendendo utilização de luz? Porque isso deve influenciar na minha atividade como profissional audiovisual. Então, quando eu tenho atenção e contextualização, são 2 pontos importantes para aprender. E, por fim, o aprendizado fundamental, eu tenho que ter a emoção. Então, hoje, dentro de uma escola, não se admite mais aquele professor chato, que com o mesmo lousa de giz escrevendo ou pincel. Não, hoje tem recomendações, por exemplo, lousa livre, que ele muda a posição da lousa, um dia tá aqui, outro dia tá aqui. Paredes com cores diferentes. Então, quando ele muda a cor, de manhã ele tá com a parede azul, o quadro na parede azul, de tarde ele está com o quadro na parede amarela. Isso muda a cor, chama a atenção da criança. Da mesma forma, adultos que estão dentro de uma faculdade, o professor tem que estar atento a isso, e slides, mudar a cor de slide, mudar o fundo, mudar a letra, trazer emoção nessa tentativa de aprender. Então são estratégias de hoje por trás da neuroeducação que hoje fazem sentido para o professor ser mais assertivo no aprendizado do aluno. Leidson, no seu caso, o que você sente que mais te atrapalha no dia a dia? É a procrastinação? É às vezes a atenção de continuar uma conversa? O que você sente que te atrapalha? Acredito que 2 coisas me atrapalham muito, que é a procrastinação e a falta de atenção. E eu vou dar um exemplo bem recente. Essa madrugada, eu desci da minha... Eu moro em 2º andar, tive que descer do 2º andar para ir verificar se eu tinha fechado o portão, 3 horas da manhã. Então, eu não tive a atenção de verificar se eu tinha realmente fechado.
Então a falta de atenção me incomoda muito. Porque eu fecho a porta, mas com pouco tempo eu já não sei se eu fechei a porta. Causa muito esquecimento. E eu até pensava que eu tinha problema de esquecimento, alguma coisa do tipo, mas realmente é falta de atenção. E eu tenho feito assim. Se eu vou fechar a porta, eu estou fechando a porta. Tem que ser assim. Para lembrar, porque senão eu não lembro. São estratégias que são colocadas. Eu queria escutar, de que maneira, fora isso, de você falar em voz alta, que estratégias você acaba desenhando para poder conviver, apesar de essa perda de foco e atenção, e buscar ter rendimento no dia a dia? É muito difícil lidar com isso, principalmente porque a gente vive num mundo muito corrido. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que postar uma foto, tem que fotografar, tem que fazer um ensaio, tem que atender uma demanda. Então, a gente vive nesse mundo louco, que é quase difícil a gente manter a nossa mente centrada. Então, eu não vou nem dizer o que é que eu faço, porque eu estou tentando criar alternativas para manter a minha mente mais focada, mais tranquila. E com relação à procrastinação, é uma coisa muito ruim, porque é como se existisse uma barreira me impedindo de fazer as coisas. Eu fico sempre, tem um pouquinho mais de prazo, vou sempre no limite. Eu nunca digo, porque às vezes fiz uma ministração do meu workshop, e aí eu tive 3 meses para me preparar a aula. Eu fui preparar a minha aula um dia antes do evento. Um dia antes do evento eu estive preparando minha aula. Então, assim, eu deixei para o limite, porque eu sabia que tinha até aquele dia. Mas assim, eu sei que eu não produzi tanto quanto eu poderia produzir. Uma aula bem mais preparada, mais completa. Foi legal? Foi. Porque eu usei a criatividade que eu tenho, que é no caso do hiperfoco, né? Exatamente. Porque eu queria muito fazer aquela aula. Então eu fiz a aula bem preparada. Mas assim, poderia ter sido melhor. Isso é muito comum no paciente adulto. Não acontece na criança até pelo componente comportamental. Mas o adulto, ele procrastina. Ele chega no final, ele dá uma boa apresentação, mas ele entra na síndrome do impostor. Eu fiz bem, mas será que eu podia ter feito melhor? Exatamente. Será que eu mereci as palmas? Então isso entra numa cascata dentro de autocobrança, que é necessário ser feito esse acompanhamento psicológico de autoconhecimento. Porque é muito comum isso. Eu não tenho foco, eu não estou realizando aquela função porque existe o que a gente chama de sequestro da atenção. Você não estava em casa olhando pro teto, estava fazendo outras coisas. Outras coisas. Né? Outras demandas. É tanto que existe a questão da dopamina, né? Exatamente. E assim, eu passei esses 3 meses com ansiedade muito grande. E a única coisa que me tranquilizava era assistir filme. Então eu passei todo esse período assistindo vários filmes, até chegar pertinho e aí eles, não, agora eu tenho que fazer esse negócio. E fiz durante toda a madrugada, passei a madrugada acordado, com medo de no dia estar exausto, mas aconteceu. Mas boa parte disso aí também entra na fuga, né? Ao mesmo tempo ele não queria entrar em contato com a produção daquilo, aí vai gerando ansiedade. Exatamente. Eu até tentei, comecei a criar um conteúdo, mas quando eu começava a abrir o documento, sentia uma ansiedade, uma palpitação muito grande do coração e as ideias não vinham. Então eu parava, deixava ali quieto e a única... É justamente isso, era como uma fuga. Quando eu assisti o filme, eu me sentia tranquilo, via outras coisas, então foi justamente Sabe a uma coisa fuga. que eles falam muito do porquê que o filme, o jogo, o TDAH... Criança adora ficar no jogo, adulto adora ficar em jogo ou em filme. Por quê? Porque tem início e fim. Você tem a capacidade de programar. Eu vou acabar esse horário. Exatamente. Mas o paciente que tem TDAH, numa atividade, meu Deus, eu tenho que terminar a minha tese do doutorado. Eu já chego assim, meu Deus do céu, que horas eu vou acabar isso? Não tem fim. Tipo, eu tenho que acabar minha aula. Meu Deus, não vai dar tempo agora não. É muito longo, é muito sacrificante. Porque o meu lobo pré-frontal, que é responsável pela minha programação e tomada de decisão, tá aí pro ativo e com pouca dopamina. Inclusive, eu não assisto série, porque série quase que não tem fim, né? E eu não sou acostumado com isso. Eu tenho que assistir o filme e terminar. Eu não consigo deixar o negócio pela metade, então eu não assisto nenhuma série. E se eu assistir, tem que terminar até o final. Nem que eu vire à noite. Então é interessante. Ô Yuri, existe algum caso assim que você, de alguma criança ou adolescente que mais te marcou? Esse ano, na verdade, desde o ano passado, eu tenho uma aluna que a gente estava com desconfiança de que ela tinha TDAH, né? E até então, inicialmente, a gente percebendo na vivência da sala de aula, a gente inicialmente teve uma barreira da família em querer aceitar o que a escola estava inicialmente falando. Até que nós encontramos, né, uma abertura da mãe dela e
acabou levando para um especialista. E quando ela foi diagnosticada, foi acompanhada, e aí chegou no diagnóstico TDAH, a gente mudou a estratégia. A gente já trabalhava com ela de uma forma para tentar amenizar as coisas que ela passava dentro da sala de aula. E quando a gente teve o diagnóstico que a gente... Não, de fato, a gente sabe como ela funciona, porque é muito disso, né? Aí a gente passou a adotar medidas, né? No sentido de fazer com que na dificuldade dela, ela conseguisse aprender. E aí, quando a gente mudou essa estratégia, aprimorou essa estratégia, sabendo o diagnóstico, a gente teve uma mudança muito relevante no desenvolvimento dela. E aí a gente colocou prova adaptada, a gente utilizou, como o Dr. Luiz estava falando, sobre a questão das metodologias ativas, né, que deixa o cérebro ativado, deixa ali naquela... É tanto que a gente consegue perceber que alguns falam, nossa, a aula passou tão rápido, porque o discurso do aluno é muito disso, aquela aula chata, escrevendo, professor falando. Gente, isso não estimula. E aí, para um cérebro super estimulado, que é do TDAH, quando você trabalha metodologia ativa, movimentação, ação dentro da sala de aula, aquilo se torna estimulante. Junta, né, o funcionamento cerebral daquela criança e aquilo se torna estimulante para ela, e aí ela chega na conclusão, nossa, a aula passou tão rápido, foi tão legal, que é o que a gente acaba recebendo deles. Então esse caso específico foi bem impactante para a gente, porque quando nós soubemos do diagnóstico e nós mudamos a estratégia de trabalho, a gente teve resultados muito positivos. Eu acredito que vai ter um impacto muito importante na vida dela, né? Até na questão de conhecimento, de querer se interagir mais, às vezes até na questão de relacionamento com os pais. Eu acho que isso aí vai ser muito importante. Quando eu estudava, os professores não tinham esse conhecimento, então não tinha essa atenção, né, diretamente. É tanto que muitos assuntos eu não conseguia absorver. Matemática, por exemplo, português, química. Até hoje eu não sei o que significa química, nem sei nem para onde vai. E eu lembro de um episódio que uma professora, eu acho que ela ficou meio que com pena de mim, de eu não ter entendido. E aí o horário era até 5 horas, e aí ela ficou até 6 horas somente comigo na classe. Lê isso, olha, é assim, é assim, é assim, é assim. Então ela teve todo esse cuidado de chegar até a mim e querer me ensinar, para que eu realmente compreendesse o que era aquilo. Ah, que bom, isso aí mostrou a sensibilidade dela, né? E te impactou a ponto de você lembrar disso até hoje, né? Lembro, com certeza. E, Leidson, e agora nessa questão de hiperfoco, o que te levou a focar em fotografia, em audiovisual? Por que você quis, o que você acha que te chamou a atenção para você querer seguir como profissional nesse... É uma coisa que acaba se conectando, porque eu acabei de falar do filme, né? Que me trazia uma sensação de fuga, de alívio. E foi justamente por conta dos filmes. Quando eu era criança, eu assistia muito desenho, A Bela e a Fera, aqueles desenhos da Disney, e eu ficava encantado. Como é que eles fazem isso, tal? E aí, isso tudo me encantou. E eu me sentia muito aliviado, muito bem quando assistia desenho. Então, me trouxe para o mundo do vídeo e da fotografia. E foi a partir do filme que eu comecei a fazer fotos, vídeos. E me senti assim, apesar de ser o meu trabalho, eu me sinto como se fosse a minha terapia. É o que a gente fala da questão do prazer, né? É prazeroso para ele trabalhar com isso. E aí, no funcionamento, a neurociência é incrível, né? Porque no funcionamento do cérebro você vai perceber, aquilo que lhe estimula é o que vai chamar a sua atenção. É a dopamina, porque vê, para manter o foco e a atenção, o nosso córtex pena, o nosso cérebro trabalha para poder permitir ter foco e atenção. E quando eu não tenho dopamina, o TDAH, é uma batalha diária. Quando o paciente, ele experimenta algo que, poxa, isso me dá emoção, isso traz um sentimento para mim, traz a recompensa, aumenta a minha dopamina. Então você acha, poxa, eu vou ficar aqui, perto dessa atividade aqui. Comecei a perceber que as cores, as luzes, o movimento me traziam um sentimento que era a dopamina que eu tenho baixa. Por isso que o paciente, quando experimenta a dopamina, aí vem Ritalina e vem Vance, que são as formas de tratamento medicamentosos, ele começa a perceber que, nossa, era exatamente isso que eu tinha, TDAH. Por isso que, claro, o diagnóstico ele perpassa aquela sequência de listas que o psiquiatra, o psicólogo, o neurologista avalia, mas que a entrega da medicação, ela muda a qualidade de vida do paciente. Porque ele fica, nossa,
como eu sou mais produtivo agora. Acredito como... que é um sentimento de se sentir completo, né? Exatamente, porque você sempre parece estar em falta. Então você sempre está na busca de algo para te dar essa recompensa. Então você vai, então é o grande perigo, engordar, porque eu quero a recompensa. Então eu vou comendo. O grande perigo, drogas, porque aumenta a dopamina. Então a pessoa tem pouca dopamina. Poxa, eu experimentando essa droga aqui, essa aqui, parece que vem dar um legal que eu não tinha anteriormente, que estava me faltando. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Porque quando a gente faz o diagnóstico precoce, as terapias como cognitivo-comportamentais, junto com o tratamento medicamentoso, fazem toda a diferença. É importante lembrar que o tratamento não é só as medicações, né? Existe um monte de profissionais envolvidos. Quando eu estava preparando, lendo um pouco a respeito do assunto, tem uma notícia no Google que fala que existe a pesquisa sobre TDAH no Brasil aumentou mais de 200%, e em específico algumas perguntas aumentaram em 100%, 120%. A principal pergunta é: o que é TDAH? Que eu vou pedir para o Luiz só para ele já falou. E será que eu tenho TDAH? É a que mais aumentou. Isso eles conseguem comparar com o restante do mundo, e no mundo ele aumentou em 60%. Então, no Brasil, aumentou muito mais do que o restante do mundo. Então, Luiz, será que eu tenho TDAH? A pessoa que está escutando, viu alguns relatos do Leidson aqui, o Yuri contando uma experiência na sala de aula, e ela começou a se identificar. Quais são as principais características de um paciente que tem TDAH e o que é TDAH? TDAH, o paciente ele tem pouca dopamina. Se eu tenho pouca dopamina, eu tenho uma dificuldade de concentração. Então, transtorno do déficit de atenção, e ele tem uma hiperatividade. Ele pode ter o espectro de hiperatividade, porque no adulto é muito pouco provável. Na criança, em torno de 5% da população no mundo tem TDAH. Adulto, 2,5% da população. Então, nessas crianças e adultos, além do componente de movimentação motora da hiperatividade, eu tenho a ativação cerebral. Então, é um paciente que não consegue manter o foco em atividades que pouco dão prazer. Então, por exemplo, na escola, por que é tão comum a perda do aprendizado? Porque a escola é chato, essa é a verdade. A escola tradicional é chata. Então, se a gente for esperar... A minha mãe sempre dizia assim: meu filho, estudo é hábito. Por isso que o que é importante para um paciente com TDAH? Hábito. É uma criança, é hábito, acorda, levanta, estuda desse horário, esse horário, agenda, escrever o que tem que ser feito. O hábito e o checklist gera o quê? Uau, eu terminei um check, dopamina. Por isso que é tão importante. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, né? Eu não conseguia fazer as coisas que eu queria fazer. Aí eu pegava, fazia um cartaz, pregava na parede do meu quarto e dizia: acordar, 9 horas da manhã, fazer atividade, 9h10. Ia riscando. É a recompensa, é a dopamina que está faltando sua. Lembrei agora. E você mesmo já tinha estratégias que você fazia para melhorar, né? O psicólogo faz isso. A terapia cognitivo-comportamental são passadas tarefas em que você realiza essas tarefas, seja de comportamento, em que o psicólogo faz algumas orientações e você entende que a forma como você está lidando com o relacionamento, tá lidando com o seu trabalho, ou tá lidando com colegas não é adequada, então propõe-se um novo formato. Então você começa a experimentar a forma de realizar. Então é mais um check. Esses checks vão sendo feitos no seu cérebro, é mais aquela injeçãozinha, dopamina. Injeção de ânimo, né? Dopamina. E essa dopamina vai ganhando sentido, então o paciente vai melhorando. E hoje já na minha vida adulta, desculpa te interromper, mas hoje já na minha vida adulta eu continuo fazendo isso. Eu só consigo fazer a feira de casa fazendo uma lista, e se eu for, retirando os nomes. E aí me vem uma sensação de alívio. Exato. Que está cumprindo o dever. Exato. E veja, nesse diagnóstico, por ser um distúrbio do neurodesenvolvimento, a gente já falou que tem que ter menos de 12 anos o início dos sintomas, porque senão entram onde? Nos pseudo-TDAH ou diagnósticos diferenciais. Um deles, quando chega um adulto que não tem histórico prévio de TDAH quando era criança, chega com um quadro de procrastinação, perda de foco e atenção, e pode ser o quê? Ansiedade, distúrbio do sono. Fora isso, nos tratamentos, aí eu já quero perguntar, atividade física, como é que está? Você percebe se a atividade física que você deve estar fazendo lhe ajuda na busca de atenção e foco? Eu não consigo fazer atividade física, porque eu não sinto como se fosse ter uma recompensa, né? Então, assim, eu me programo,
tento ir pra academia, mas não consigo. Como é que é essa programação? A programação é amanhã eu vou, mas acaba não indo. Não vou não, porque eu vou me esforçar e não vai dar em nada, acabo, sabe? Primeiro, talvez, um episódio que a gente até colocou aqui. Será que, né, o tipo de atividade física não precisa ser academia? Exato. Será que existiria um outro que ele Natação, traria mais? bicicleta, Natação, né? bicicleta, skate, patins, Uma corrida. Eu já até pensei na questão de bicicleta. Entendeu? Eu digo, acho que se eu fosse andar de bicicleta seria mais tranquilo Exato. do que fazer força na academia pra... Exato. Dançar, tem um monte de coisa assim, tem que ver. Porque tem que buscar atividade que gere Porque a senão vai ser, experiência. senão vai Mas, gerar, vai ser um justamente. sacrifício pra ele e aí não vai ser legal. Exatamente, Então, aí, tem que ser legal antes de tudo, porque senão não tem senão- recompensa. É assim, a busca sempre pela dopamina. Porque eu já cheguei a pensar, eu acho que se eu fizer alguma atividade física que realmente me dê prazer, eu acho que eu vou me sentir melhor até pra dormir, né? Porque Sim, você se esforça, então, pra a dormir. atividade física, ela aumenta a serotonina, noradrenalina e dopamina. Melhora a endorfina, então te dá prazer, melhora a atenção, melhora o foco. Então ele é um comprimido igual a Ritalina que deve ser feito. Deve ser feito dentro do tratamento do paciente com TDAH, sem dúvida. E aí, falando em Ritalina, Venvance. Yuri, no ensino médio, tudo, a gente sabe que concurseiro, tudo, você já chegou a deparar com alunos fazendo uso só para aumentar o foco, para aumentar... A gente sabe que é muito comum, quando vai fazer vestibular, essas coisas, o pessoal entrar, existe até um mercado, eu já vi até em Mercado Livre, na internet vendendo, tudo. Como é que é a abordagem de um profissional, de você como professor, quando vê que tem alunos fazendo uso dessa substância? Como é que é? Eu me lembro que eu estava num período de formação e muito se falava sobre o uso de medicamentos para manter a atenção lá do estudante, né? Mas eu, na minha experiência, não me deparei com estudantes que faziam uso excessivo, vamos dizer assim, para manter a atenção. Mas, vez ou outra, tinha um que dizia que os pais davam para ter uma atençãozinha. Hoje, na realidade que a gente vive, muito mais pela essa divulgação, né, da neurociência, da psicopedagogia, da psicologia, a gente consegue perceber que existe uma conscientização melhor, né, das famílias na questão de dar o remédio àquele aluno para que ele tenha maior atenção. E hoje, os casos que a gente se depara é muito mais receituado pelo médico mesmo. Então, os casos que a gente recebe... teve a receita do médico mesmo, e isso deixa a gente mais tranquilo, né? Porque não estão fazendo automedicação. Ah, legal. Ô Luiz, por exemplo, quando o Leidson for começar o tratamento medicamentoso, quais são as orientações que você vai passar para ele? Qual que é o efeito que o remédio vai fazer? O que ele pode esperar de efeito colateral? E quais vão ser os benefícios para ele? Primeira coisa em relação aos benefícios. Primeiro, como existe uma estratégia quando a gente está diante de um adulto, primeiro pensar em tratar a ansiedade. Então, em geral, a gente inicia um antidepressivo que trate a ansiedade, se você perceber que existem sintomas ansiosos associados. Tratando a ansiedade, porque se você der a Ritalina, o Venvance, vai piorar essa ansiedade. Na hora então que estiver acabando o efeito... Exato. Que Então você trata a ansiedade. Uma vez optando qual medicação, vai depender. Existem Ritalinas de diversas formas, de rápida liberação, de lenta liberação e o Venvance. Nenhum é melhor que outro. A diferença está no preço, a diferença está na posologia e o que a gente observa, primeiro o paciente, logo no primeiro dia, ele já percebe que ele se sente mais forte. É como se fosse uma injeção de ânimo, uma injeção de energia. Porque imagina, o cérebro tá lá toda hora lutando, gastando ATP, gastando energia para ter foco. Aí ele acabou de receber 200 volts de energia gratuita sem ele estar gastando. Então ele tá... A primeira sensação do paciente é a sensação de plenitude. Nossa, eu sou mais forte. Então é um paciente que no início ele vai tender a ter uma hiperativação. Por exemplo, é o paciente que vai tender a querer fazer mais coisa, querer ir para academia, querer ter... Tem paciente meu que aumentou a atividade sexual, a esposa disse que ele ficou mais diferente, começou a ter maior número de relações sexuais na semana depois que iniciou. É bem comum esse start. É possível que isso aconteça sem o medicamento também? Vez ou outra, assim, você se sinta bem? Sim, isso daí depende do que, por exemplo, você está fazendo uma atividade que alcançou
um ápice de resultado é dopamina. Porque às vezes acontece muito comigo isso. Tem dia que eu me sinto super-homem. Digo, não, eu vou ser o melhor fotógrafo e tal, vou fazer isso e aquilo. No outro dia, Eu acho que aí a medicação vai diminuir esses altos e baixos. Isso, ela vai né? deixar mais linear. eu sinto como se eu vivesse numa montanha-russa. Um dia muito bem, outro dia muito mal. Como se eu tivesse até meio que depressivo. Eu digo, não é depressão. É a dopamina baixa. Mas eu acho que está um pouco relacionado, né? Sim, Falta de dopamina e porque depressão lembrando, é muito... Dopamina, ela é uma medicação, ela é um neurotransmissor que ela interfere em diversas regiões. Dopamina está associada a movimentos, né? À toa que dá o Parkinson quando falta. Dopamina está associada à atenção e memória, TDAH. Dopamina está associada à dor crônica. Dopamina está associada à depressão e ansiedade. Então, veja que a falta dela prejudica diversos componentes da cognição e do desenvolvimento. Então, realmente, por isso que é tão importante o acompanhamento psicológico associado. Porque o paciente ele tem que estar muito equilibrado do ponto de vista de autoconhecimento, de que objetivos eu quero, equilibrar expectativas durante o seu processo de desenvolvimento profissional. Então, é o adolescente, é o jovem profissional. Isso tem que estar muito equilibrado psicologicamente para a gente evitar, porque, claro, a medicação ela é colocada, nem todo mundo precisa da medicação, começa com terapias, a medicação é colocada com a busca de equilíbrio, mas não é simples. Eu tenho que saber qual a dose, qual a frequência, a posologia que eu vou utilizar. Isso vai no acompanhamento. E de efeitos colaterais? os Efeitos principais? colaterais. Primeiro que alguns pacientes podem ter uma cascata de hiperatividade. Então, eu posso ter aumento de frequência cardíaca, boca seca, sudorese. Então, em geral, em especial a Ritalina, que é a medicação mais antiga, recomenda-se uma avaliação cardiológica prévia. Então, eu tenho que fazer ecocardiograma, eletro, porque eu posso precipitar arritmias nos primeiros dias, quando eu começo a aumentar progressivamente a medicação, especialmente a Ritalina de rápida liberação, que dura 3 horas. Então, o paciente pode ter picos adrenérgicos. Então, ele pode ter tremor, pode ter movimentos de pálpebra. Então é bem comum hiperatividades por conta da Ritalina. Porque o remédio ele vai aumentar a dopamina no eixo, mas vai aumentar a produção ou vai aumentar a degradação, ou vai diminuir a degradação? Ele aumenta a produção. Então beleza, por isso que o cara fica energizado. Tá. Acho que se eu tomar isso, eu vou sair correndo igual um foguete. É por isso que eu acho que ele vai tentar tatear com a Porque qual o problema? com a Poxa, medicação. eu vou dar uma medicação que vai deixar mais elétrico, mas eu já sou elétrico, mas você é elétrico porque você busca compensar a falta de dopamina. Então é aquilo, poxa, eu tenho pouca dopamina, mas eu faço vários checks na minha lista. A vida do TDAH é a busca de checks para poder sobreviver. Mas no momento que ele tá com dopamina dele, ou da terapia, ou da medicação, ele começa a dizer, eu não preciso viver nesse ritmo. Isso. Aí faz toda a diferença. Você começa a reconhecer o verdadeiro paciente agora. E engraçado que isso é uma coisa que eu não compreendo tanto, porque ao mesmo tempo que eu sou muito imperativo, corro, pulo, subo, faço... Ao mesmo tempo que, por outro lado, também às vezes eu me encontro... Procrastinado. Cabisbaixo, sem força, com a mente muito exausta. Acaba que acho que forçando tanto a mente, pensando em tantas coisas, me deixa muito exausto, muito cansado. Se a gente perceber no Leidson falando, né, do funcionamento dele, você vai perceber que a questão da sua hiperatividade está muito ligada com o pensamento da recompensa que aquela atividade que você vai fazer vai lhe trazer. Uhum. Então, é muito nesse sentido. A procrastinação acontece da seguinte forma. Eu vou pensar em fazer uma atividade que eu preciso entregar, aí você começa a pensar, nossa, eu vou passar tanto tempo estudando, vou passar tanto tempo lendo, vou passar tanto tempo editando. E quando o seu cérebro entende que isso não lhe dá prazer, não dá dopamina, não vou fazer. Eu vou ter aquela barreira. E aí quando você tem esse pico de hiperatividade é porque você está pensando, não, eu vou ter isso, vou ter isso, vou ter isso. Aí você fica agitado. E faz. É bem interessante que a gente estava conversando agora antes de começar o episódio, o Leidson estava falando que teve um eclipse aí, ele saiu para tirar fotos, e aí ele tirou 900, né? Foi 900 fotos. E aí ficaram fotos muito legais. Eu participo até de um grupo dele no Telegram, tudo lá no WhatsApp. Aí ele mandou lá pra gente ver lá. É interessante, porque ele conseguiu deixar numa resolução que meio que você consegue quase que ver as ondulações da lua lá. E aí eu fico imaginando, como com um cara que consegue tirar fotos tão boas, tem todo esse planejamento, saiu, pegou a moto, ele mostra lá e foi pro escuro e conseguiu ir.
mas é porque justamente porque isso deve ter gerado um prazer tão Sim. grande nele nisso, que aí ele foi, entendeu? Não é Exatamente. algo maçante. Então, pro Leidson é uma coisa muito interessante porque ele conseguiu focar em algo que dá muito prazer. Agora imagina o cara que tem TDAH e trabalha num burocrata. serviço que ele não gosta, então Que inclusive nem teve planejamento para essa foto, acredite ou não. A minha esposa, claro, eu sabia que ia ter eclipse, mas assim, eu disse, no dia eu decido o que é que eu faço. A minha assessora, ela faz todo o planejamento do mês, mas eu não consigo seguir. Eu não consigo de jeito nenhum. Eu disse, porque eu não gosto de planejamento, mas, apesar de saber que é bom. Apesar de saber que... Pronto, mas eu não sabia por quê até esses dias, agora, antes né? de começar, ele falou, nossa, eu não mandei o stories que a minha assessora pediu. Vou mandar. Que ela pediu Juro 8 pra horas você. da manhã, mandei 8 horas da noite. Que são coisas, por exemplo, isso não gerou nenhum prazer pra ele, né? Isso não gerou, então... Eu tava nesse dia, na chuva, né? E foi um dia meio nublado pra cá. E a minha pra esposa, aqui, né? não, vem pra casa e tal, mas aquilo tava me dando prazer, aquela adrenalina. E eu fui de moto na chuva, fiz a foto e foi uma coisa que eu me senti bem. Então aí, eu acho que é justamente essa busca pela recompensa, Sim, a né? recompensa, E aí, no sim. caso dele, que ele é bem sucedido e tudo, porque ele conseguiu focar em algo que ele sente muito prazer, que E é aí, a foto. e aí né? no caso da foto, ainda são 2 recompensas. A primeira recompensa é eu consegui o que eu quero fazer. Eu quero fazer aquela foto. E depois, qual é a segunda recompensa? É postar e ver que as pessoas curtiram, gostaram. Então Likes, amamos likes. É tanto que a minha esposa, essa semana, ela disse, Leidson, eu acho que tu tem problema, porque tu já viu esse vídeo que tu fez mais de 50 vezes. Eu sei. E eu tava lá assim, às vezes eu fico assim, só olhando assim, e o vídeo rolando. Nossa, Mesma coisa. Inclusive, Mas tem mais a gente coisa consegue- envolvida aí. A gente consegue perceber que é uma das estratégias que devem ser adotadas, né, para quem tem TDAH, que procrastina, que é você pensar justamente no resultado. Exatamente. Pensar no resultado que vai lhe trazer a dopamina, e você consegue, para o caso dos adultos, né, que vão lidar mais com a procrastinação, pensar no resultado vai trazer dopamina, vai trazer prazer, e aí você E consegue não no concluir a processo, atividade. mas no Isso, fim. no fim. E é interessante porque eu deixo o trabalho que eu fiz, por exemplo, um vídeo rolando. É o mesmo vídeo, vai ficar rolando, mas é como se fosse preenchendo alguma coisa boa dentro de Sim. mim. Como se fosse, ficou A bom. recompensa. Ficou Nossa, bom. Ficou galera bom. tá Eu sou curtindo. peso. Ficou bom. Ficou Sou bom. foda. Mas aí, por isso que também é importante ter uma avaliação multidisciplinar, porque às vezes, além do TDAH, tem algum outro desvio, alguma outra coisinha que o psicólogo ou o psiquiatra vai entender, e aí vão trabalhar, né? Às vezes, não necessariamente existe só o TDAH junto com o transtorno, né? Existem várias outras coisas, que aí por isso que tem que trabalhar tudo para o paciente conseguir ficar bem. É porque tem coisas que você vê que é característico, mas tem coisa que acaba impactando na vida da gente negativamente, né? É por isso que acho que é importante Tem o um tratamento. sintoma que é muito comum, que eu queria ver a sua experiência. O paciente com TDAH, ele se distrai com pensamentos internos e barulhos externos. Como é que é isso no teu dia a dia? E isso acontece muito, muito, muito mesmo comigo. É tanto que a minha esposa uma vez disse, Leidson, tu tem que prestar mais atenção quando o povo fala contigo, porque o povo pensa que tu é metido. Mas às vezes eu tô concentrado em alguma coisa aqui, aí alguém chega aqui por trás, Leidson, isso. E eu não olho, é como se eu não tivesse, se aquela pessoa não existisse ali. E eu não consigo prestar atenção nisso. Então qualquer pensamento, distração também me tira do foco. É tanto que esses dias eu estava fazendo a produção de um programa para televisão. E ali na toda a organização, o pessoal, Leidson, a cadeira, Leidson, o cenário, Leidson, o áudio. E teve uma hora que minha mente deu um pane. Eu fiquei assim parado, não consegui processar o que é que eu estava fazendo, o que é que eu ia fazer. Então eu acho que isso é um dos problemas que realmente interfere no dia a dia, sabe? Ter assim, é tanto que minha mãe falou comigo, ela disse, Leidson, isso, calma que eu tô vendo isso aqui. Aí depois que eu resolvi o que eu tava resolvendo, aí fui pro outro problema e fui resolvendo de cada. Eu acho que a estratégia é justamente essa, conseguir resolver cada coisa de uma vez. Exato. Porque se Porque misturar... se deixar, sua mente vai querer, você vai querer fazer agenda. tudo ao mesmo tempo e vai acabar não fazendo nada. Vamos falar aqui. Eu até comentei na consulta que às vezes eu sinto como se fossem várias ideias e várias coisas para resolver e fazer dentro de um liquidificador e estivesse batendo assim. E eu não conseguisse nem processar o que é que tá ali dentro. Exato. Vamos pensar aqui que estratégias eu posso melhorar a atenção de uma pessoa. Você falou, falar em voz alta, e isso é fundamental, porque torna consciente. Sai do seu subconsciente a sua tarefa e torna consciente. E você pensa, não, eu falei que fechei, então eu fechei. Exatamente. Eu vou deixar a chave na recepção. Vou deixar aberta a porta tal. Em voz alta. Quem Beleza. sofre é minha esposa em casa. Tu vê meu cartão e a minha chave e o meu cinto. Lista
lista do que fazer no dia, lista do que comprar. As listas, elas também, além de trazer os checks que são dopamina, elas trazem a visualização do que eu preciso fazer. Aí quando eu volto para a criança, o que é que eu poderia, como professor, fazer com que aquela minha aula ela fosse mais atrativa? Além de mudar a cor, além de mudar as experiências, investir em o que ele gosta. Então, conhecer o aluno. Poxa, o aluno que tem TDAH, ele gosta muito de um desenho animado. Vamos trazer o personagem do desenho animado, colocar no slide da apresentação, colocar um bonequinho lá próximo da lousa, eu chamo a atenção dele. E porque isso encanta, isso traz... Nossa! Porque eu não tenho criança, gente, eu não sei quem são os personagens atuais. Inclusive, quando acontece isso, parece que fica pra toda a vida. A gente lembra pra toda a vida, não passa rápido. Quem são os personagens atuais, gente? Tu tem criança aí. Cara, tem muito. Vai depender da idade, né? Ele já Peppa, teve. ninguém gosta mais, não. Eu lembro da Não, Peppa. passou. muito Agora é pequenininho. Rádio Bita. O Bita é mais pequeno, é pros Bita é o quê? menores, Um tá? Né? porco? Não, é um grupo que fica tocando umas musiquinhas. É um e tal, universo. Mas aí pensando nessa questão de criança e tudo mais, qual que é a importância de ter dentro de uma sala, por exemplo, um aluno que tem TDAH, que tem autismo, né? Ali, qual que é a importância de ter esses alunos e qual que são os desafios de você como professor de ensinar em quem tem distúrbio e quem não tem? Quando a gente se depara com uma sala de aula neurodiversa, a gente é desafiado, né? Porque existe uma tendência muito grande a gente pensar que todo mundo aprende da mesma forma. Mas ao mesmo tempo que é desafiador para a gente, professor, trabalhar com a neurodiversidade, a gente consegue perceber que a gente se transforma enquanto profissional. Porque para os alunos que têm TDAH, é pedido para a gente que a gente diversifique a forma de ensinar. E diversificar a forma de ensinar é o quê? É você trazer vídeo, jogo, trazer slide, vai ter a atividade tradicional como copiar no quadro, mas também a gente vai mudar os espaços de ensino. Tem hora que eu estou ensinando meus alunos, todos eles, até na neurodiversidade, eu estou ensinando no corredor da escola, estou ensinando na quadra, estou ensinando dentro da sala de aula, vou para a biblioteca, eu monto qualquer material, um espaço de criatividade onde eles vão estar trabalhando de forma diferenciada e a gente consegue perceber que a gente fica com a atenção maior daquele que tem TDAH. Então, os desafios é entender como aquela criança ela vai aprender, mas o interessante é que no desafio de entender a gente vai estar diversificando a nossa profissão. E eu acho que isso é o mais interessante, porque você acaba aprendendo a lidar com vários tipos de além de você ensinar, você aprende também. Isso. E infelizmente, muitas vezes a gente vê diversas vezes na mídia, né, pais que sofrem preconceito de escola, vão colocar uma criança lá e a escola não autoriza colocar. Então, quando a criança começa a dar trabalho e descobre que ela tem algum distúrbio, os pais são convidados a retirar a criança da escola e tudo isso. Isso atualmente no Brasil, graças a Deus, é ilegal. Então, se seu filho já passou por isso, porque a gente já entende, o mundo já entende que o ideal é ele ficar junto com as outras crianças. Ele vai crescer e quem não tem um problema tem que entender que quem tem problema precisa de cuidados, né? Senão fica aquele adulto que não respeita os direitos de ninguém. Na questão é muito interessante porque na era da informação que a gente vive, a gente traz uma conscientização sobre a importância de realmente incluir aquele aluno. Antigamente o aluno ficava em casa, esse menino é hiperativo demais, ele não presta atenção, ele não vai aprender, ele não vai ser ninguém, enfim. E hoje com essa informação a gente consegue perceber de adotar estratégias para incluir de fato. Né? Então a gente consegue perceber que quando a gente traz esse aluno para a socialização e ele entende que ele aprende de forma diferente e o professor, a escola tem esse sentido empático de se colocar no lugar dessa criança, desse adolescente que aprende de forma diferente, nossa, a gente tem um avanço muito grande na educação no nosso país, quando a gente tem realmente essa importância com a inclusão. Acho que o grande dever nosso é sempre manter a inclusão. Acho que não tem nada que separar, sabe? E tem que respeitar as minorias e todo mundo consegue viver em sociedade. Eu queria agradecer a presença do Leidson e do Yuri. Leidson, o seu momento para deixar as considerações finais. Muito obrigado. Eu agradeço demais o convite para estar aqui, né? Eu acredito que eu estou aprendendo mais do que falando aqui. Todos esses detalhes sobre o TDAH,
né? E hoje em dia é muito interessante porque a gente vê, né, os sintomas na gente, a gente que tem. Né? Eu mesmo estou em busca do diagnóstico e antigamente não existia isso. É como ele sempre disse, eu sempre existi, sempre fui TDAH, não sou agora. Só que eu sempre achava que esses comportamentos era normal em todo mundo. Não, acho que todo mundo é assim. Mas acaba que a gente vem se alertando para isso. Porque antigamente, quem ia para o psiquiatra era taxado como doido. Não, ele é doido, tá indo para o psiquiatra, né? Não é doido. Hoje em dia não, você vê que todo mundo tem um acompanhamento psiquiátrico, com uma psicóloga. Tanto que a minha mãe disse, realmente, eu vou para o psicólogo até mais feliz agora, né? Porque todo mundo tem seus problemas. Então, eu agradeço o convite para estar aqui participando e aprendendo muito, né, sobre o TDAH. Obrigado. Yuri, muito obrigado por trazer a experiência da sala de aula para a gente aqui. Pode deixar suas considerações finais. Desde eu agradeço, né, a participação. Eu também estou aprendendo bastante, né, com um neurocientista, um neurologista. E o recado que eu posso deixar é que pais, famílias, né, escutem a escola dos seus filhos, né? Porque na convivência que a gente tem lá, sendo professor, de entender como é que o seu filho está aprendendo, porque é um espaço de aprendizado e é um espaço de desenvolvimento humano ali, a escola. A minha recomendação, escutem a escola, escutem os professores quando eles quiserem comunicar algo. Não taxem como, você está querendo definir meu filho, alguma coisa do tipo. Não, escutem. Porque assim a gente consegue perceber que quanto mais cedo, né, nós descobrimos como o seu filho aprende ou como ele funciona, eu gosto de falar assim, a gente vai ter o melhor resultado no desenvolvimento. Então, desde já eu agradeço. E essas são as minhas considerações nessa noite. Show de bola. Acho que me surpreendi assim com o bate-papo. Eu também, gostei Foi bastante. Acho que foi um formato muito legal. Muito interessante. Pessoal, quem gostou do vídeo, curte, segue a gente no Instagram, @demedicopropaciente. Quem quiser seguir o Leidson é @Leidson. Leidson Jackson, underline. Leidson Jackson Underline, você vai ter acesso a fotos incríveis. Diferenciadas. Tem o Yuri é @Yuri. @Yuri Lima. YRY. Não esqueçam de classificar a gente lá no Spotify, 5 estrelinhas, se for interessante para vocês, encaminhar para os seus coleguinhas, amigos, familiares e acompanhar a gente no YouTube também, @demedico para paciente. Valeu, pessoal. Forte abraço. Show de bola, abraço.